Shalom, shalom, amados. Mais um dia na presença do nosso Deus, na contagem do Homer. Estamos aqui buscando a face do Senhor para continuarmos a consolidar aquilo que Ele fez conosco na Páscoa, um novo nascimento, que eu não sei qual foi o tempo que você se achegou ao Senhor, que você se achegou a Jesus, né, através do seu sangue, da sua morte, mas entendemos que na Páscoa nós renovamos a nossa aliança, não que Cristo tenha que morrer novamente, não é nada disso, mas colocamos a nossa vida na presença de Deus e falamos, sim, Senhor, nós queremos que cada vez mais a manifestação do nome, que é sobre todo nome, esse caráter maravilhoso de Cristo e o seu poder esteja sobre as nossas vidas. É isso que estamos fazendo nessa contagem aí de Homer, entrando na presença de Deus. O que é a contagem do Homer? É permitir que o maná que desceu do céu, o pão vivo agora, né, que desceu do céu, entre em nosso coração e nos traga nutrientes poderosíssimos para que possamos caminhar a nossa vida cheios de governo, cheios de identidade, cheios da verdade que desse maná procede, desse pão vivo procede. Então, por isso estamos nesses dias, e nós estamos no 26º dia já, graças a Deus por isso, faltam 23 dias, e vamos caminhar. Vamos pedir para Deus que nos dê profundidade nessa temporada de exposição à palavra de Deus, àquilo que Ele quer que façamos, que estejamos com o nosso coração aberto, manso e humilde, como é a característica do próprio Cristo, quando ele fala lá em Mateus 11, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, ele quer que venhamos para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Humildade tem a ver com pobreza de espírito. Humildade tem a ver com reconhecimento. Amém. Shalom, shalom, missionária. Deus te abençoe. A humildade tem a ver com o reconhecimento de que nada podemos fazer sem ele. E a mansidão, ela trata de um coração ensinável, de acordo com os princípios do reino. Então, esse manso e humilde quer dizer de salvação e de reinado. Então, que possamos entrar no reinado de Cristo através de um aprendizado, porque há uma nova natureza em nós. Nossa natureza antiga, velha, foi para a cruz, e agora, na nova natureza, podemos aprender a governar, a estar com o Senhor. E a contagem do Homer é uma ferramenta que Deus deixou para que a gente entre em águas mais profundas. Shalom, shalom, Manduce. Águas mais profundas. Não tem nada de místico, não tem nada de esotérico, não tem nada de judaísmo ou de judaizante, é apenas uma manifestação, uma ferramenta que Deus deixou para aprendermos a governar. E em 49 dias, né, a partir da Páscoa, 50 dias ali, nos expondo à presença de Deus, clamando por esse maná diário, de uma maneira mais intencional, mais decisiva, e nos enchendo dele, para que saia de nós mel e saia de nós azeite também. Amém? Que eram as características do maná que era recolhido por aquele povo. Nós fizemos esse link com o maná, porque a palavra gomer, que quer dizer uma medida de 2,2 litros ali, quando Deus mostra o maná para aquele povo, então nós fizemos esse link, porque a mesma palavra é para Omer. Se você pegar a raiz hebraica, você vai ver que é a mesma palavra. Então, entendemos que Deus estava trazendo para nós uma porção diária. O que é isto? Isto é o Cristo vivo que desceu do céu, agora trabalhe com ele, moa ele na tua mente, no teu coração, deixe descer para o teu espírito e aplique, porque vai sair doçura, vai sair mel e vai sair unção disso. Amém? Essa é a intenção, o objetivo da contagem do Homer desse ano, em nome de Jesus. Amém? Então, envolvimento com aquilo que Deus é, com a sua manifestação, com o seu poder. E hoje, orando ao Senhor, estava pedindo para Deus do que podemos falar, envolvimento, alguns textos da Bíblia me vieram, mas Gideão começou a vir de uma maneira mais detalhada, começou a vir alguns aspectos da vida de Gideão, aí eu peguei e falei, então tá bom, Senhor, vamos ver essa parte para trazermos Gideão hoje. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, no teu nome, queremos que essa palavra venha com revelação, com poder. Nós precisamos dos teus anjos acampados ao nosso redor. Nós precisamos de graça, de favor, papai, em nome de Jesus. Precisamos de um entendimento maior de ti, de quem tu és. Queremos entrar profundamente nas águas do teu Espírito nesse homem, Pai. E queremos, ó Rei da Glória, sim, quando chegar o dia de Pentecostes, estarmos prontos para o nado, Pai querido, lá de Ezequiel 47, para sairmos verdadeiramente dessas águas nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, ó Rei da Glória, cada uma na sua representação e significação, mas queremos os lugares profundos
da tua palavra, da tua presença, das águas purificadoras que saram. Em nome de Jesus, vem com esse poder, vem com a sua graça e nos leva, nos arrasta para esse rio de correntezas fortes e poderosas, Pai. E ali, Senhor, imersos em Ti, estaremos livres das malignidades das trevas, onde, ó Pai querido, assim como a corça entra profundamente nas águas e ali o seu rastro é apagado, não há cheiro, ó Pai querido, que verdadeiramente o adversário possa farejar, rastrear, caçar, perseguir. Assim queremos estar, Senhor. E mais ainda, desfrutarmos da Tua presença santa, bendita, poderosa e abundante, meu Deus. Em nome de Jesus, Tu és Deus e Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Amém, amados? Então, Gideão, hoje nós colocamos envolvimento, traz identidade e destino. Esse homem, Gideão, estava malhando trigo no lagar, não é? Estava malhando trigo no lugar de pisar uvas, então, aparentemente, um lugar errado. Só que o problema é que a sua nação estava debaixo da pecaminosidade. A sua nação estava debaixo de uma escravidão ao pecado, escravidão a falsos deuses, mas houve um tempo que esse povo, o povo de Deus, começou a clamar, a buscar a face do Senhor e falar com Deus. Deus, estamos escravizados. Veja que os midianitas, não é, se levantam contra nós, os miaditas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, sobem contra nós, se acampam ao nosso redor e levam tudo que a gente está produzindo. Então o povo começou a clamar, porque se viram em aperto. E talvez você, eu, em várias áreas, estamos buscando a presença de Deus porque nos vemos em aperto. E aí o Senhor, a palavra de Deus fala, então, depois que o povo clamou, então, quer dizer, a consequência do clamor do povo levantou um libertador. Aí a palavra de Deus diz em Juízes, capítulo 6, às vezes já pegamos do versículo 11 em diante e esquecemos o que está no contexto geral dessa história. O problema é que aquele povo estava em pecado. A manifestação de Gideão ali, diante de Deus, ela é injusta, não é? Ele falou assim, o Senhor não está conosco, o que é feito dos teus grandes feitos a nosso favor? Cadê o Deus que saía com o seu povo lá em Israel, que abriu o mar, que fazia tantas coisas? Onde o Senhor está? E ele havia se esquecido de que o povo havia pecado e se afastado de Deus. Não era Deus que havia se afastado deles, mas eles haviam se afastado do Senhor. Então, ali Deus precisa fazer alguns ajustes. E veja que Deus não se justifica. Deus não fala nada para o coraçãozinho enganado de Gideão, não é? Mas Deus depois vai tratando com as fragilidades, os medos e a teologia errada de Gideão. Deus é muito bom. Ele trabalha conosco de acordo com a nossa limitação e ele não dá satisfação, não, das suas atitudes para conosco, amém? Para com o seu povo. Ele não chega ali se explicando, ele chega ali tratando o coração de Gideão. Então, abra o teu coração e eu vou abrir o meu coração para entendermos que Deus não é injusto, ele sabe o que ele está fazendo. E se ele está permitindo agora um chamamento sobre a sua vida, às vezes você está recebendo um chamado para se levantar e fazer algo ao teu redor. Coisas que você está vendo, que é de cativeiro, que é de prisão, que é de morte, que é de roubo, que é de devastação ao teu redor. E Deus vai falar para você, olha, você é um Gideão aí, e eu quero te levantar. Alguém clamou, às vezes você mesma clamou, para que Deus levantasse alguém, para que ajudasse essa casa, essa família, essa nação, as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não sei qual é a chamada que Deus te fez, mas às vezes você está pensando assim, eu não vou porque Deus nem é comigo. E aí Deus vai falar, vai provar para você, eu sou com você. Você só precisa fazer um ajuste na sua teologia. Vamos trabalhar juntos? Esse é o convite de Deus. Eu quero te dar identidade, e te dando identidade, te dou um destino profético, te dou um propósito. Amém? Vamos caminhar juntos nessa jornada aí que o Senhor fez com Gideão. Então, vemos aqui a fé de Gideão. Quando o Gideão responde para o anjo, veja que o anjo chegou e falou assim, então o anjo do Senhor, vamos ver a identidade de Gideão aqui no comecinho, amém? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então, esse jovenzinho, amados, ele tinha ali já um entendimento, uma estratégia para manter aquilo que o Senhor tinha dado para eles de colheita. E ele falou, é melhor eu me esconder do que eu me expor. Então, eu vou fazer o meu trabalho escondido aqui no lagar, lugar de pisar uvas, mas eu vou ali. É um lugar estranho, é um lugar
que não é próprio, mas eu estou ali, estou malhando a palavra de Deus, estou debulhando a palavra de Deus para que eu tenha sustento, a minha casa tenha sustento. Às vezes você está num lugar inapropriado, escondido aí no meio do teu povo, não é? Tem pessoas que estão malhando trigo no lagar, às vezes não tem nem muita coragem de pôr assim o narizinho para fora, de tanta oposição. Ah, eu vou fazer Páscoa com a minha família, eles vão rir de mim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas às vezes estamos neste lugar. Eu quero só te dar um conselho, continue, porque o anjo do Senhor vai se apresentar a você e vai ajustar a sua vida, e você vai ter coragem de fazer coisas muito maiores, em nome de Jesus, aleluia. Não se importe com aqueles que estão ao teu redor, se continue fazendo, se a tua motivação é proteger o alimento espiritual seu e da sua família, continue. Ah, mas a minha família não está comigo. Não havia ninguém com Gideão, só ele ali, malhando trigo no lagar, e ele era o mais novo, não é? Não se importe com a sua idade espiritual, ou com a sua imaturidade, ou com a sua juventude, não é? Às vezes nem é imaturo, mas é jovem, como Timóteo era. Olha, não se importe com a tua mocidade, não deixe ninguém escarnecer disso. Não se importe, continue malhando o trigo. Daqui a pouco o anjo do Senhor vai se apresentar e vai falar para você: paz seja convosco, paz seja contigo. E aí o anjo do Senhor vai falar. Ele apareceu e disse no versículo 12: o Senhor é contigo, homem valente. Então, essa é a característica que está aos olhos do Senhor para com Gideão. Às vezes você está só se achando medroso, tímido, covarde, você só está achando, eu estou aqui com medo. Aí Deus está olhando para você e fala, mas é valente até o último, aleluia. Mas tem uma raiz de valentia aí dentro, então se levante no Senhor. Não se permita ser enganado pelo seu próprio pensamento, lance fora esses pensamentos, porque essa não é a visão do Senhor a teu respeito e a meu respeito. E aí, o Senhor aqui, ele vai trabalhando isso mesmo, vai pegando aí, irmã, em nome de Jesus, joga fora toda a mentalidade que vem falando para você, para mim, não, vocês não podem, vocês não são, ele é em nós, amém? Ele é em nós, aleluia. Aí veio lá, respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor nos subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha a queixa, não é? De Gideão. Agora observe, a boca fala, o que o coração transborda. Qual era a queixa de Gideão? Coisa linda. Aí o anjo, eu me alegro. Aí o anjo do Senhor fala assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então Deus vem onde ele está falando. O Senhor não está conosco. E Deus fala: eu estou te enviando, eu estou com você. Então ele já vem certinho. Onde Gideão tinha aquela dúvida, aquela teologia errada, falando: o Senhor não é conosco. Amém, amém, em nome de Jesus. Então, ele fala, o Senhor não é conosco. Aí Deus vem e fala para ele, eu sou contigo sim, vai e faz a obra de libertação que eu tenho para você, vai e tira o meu povo desse lugar de cativeiro, vai e enfrenta essa confederação de povos, porque eu sou com você. Então, Deus não veio explicar que a nação estava em pecado e havia abandonado o Senhor. Deus não veio dar essa satisfação. Só falou a respeito de onde estava a força de Gideão. Então, entenda, você tem uma força que se chama fé. Se você está aqui hoje, você foi motivado pela sua fé a estar aqui. Então, você tem a fé certa e a teologia errada. Eu já falei isso em outras pregações. Então, o Senhor quer mudar a nossa teologia. Deus é conosco. Os nossos pecados é que nos afastam do Senhor. Principalmente o pecado da incredulidade. Será que Deus é comigo? Será que não é? Então, Deus vai falar, eu sou com você. Creia nisso. Deixe eu estar com você em todas as suas guerras e você vai ver como eu vou fazer de você uma extensão do meu poder, uma extensão do meu espírito. Eu preciso de mãos, eu preciso de boca, eu preciso de pés que caminhem, eu preciso de braços que abracem, eu preciso de você nessa terra. Não sou dependente de você, mas eu preciso de alguém para manifestar o meu amor e eu sou com você. Então, Deus falou exatamente isso para Gideão. Gideão, vai, faz uma obra como se fosse uma extensão minha. Eu estou te levantando. E aí, amados, nós vamos ver, porque olha como ele fala, vai nessa tua força. Onde estava a força de Gideão? Tendo em vista que ele estava escondido, fazendo uma obra aparentemente de prudência ali, não é? Onde estava a força de Gideão? A força de Gideão estava de que Deus era poderoso. Só não estava com ele.
A força de Gideão estava em crer que Deus poderia fazer algo tremendo, porque foi o que ele falou para Deus: onde estão os teus feitos? O Senhor é poderoso, então por que não está comigo? Então, às vezes, dentro de você há um espírito de orfandade, uma ausência da paternidade de Deus. Então, Deus é com todo mundo. Os grandes feitos do Senhor foram lá para trás. Para mim, não tem nada, não é? Mas eu sei que o Senhor é poderoso. Deus está falando: eu sou poderoso para você. Eu sou poderoso em você. E eu quero ser poderoso através de você. Creia em mim. Esse homem, amados, falou para Deus: então eu vou. Ah, é o Senhor que está falando? Então, peraí, eu vou fazer um altar. E ele fez um altar chamado Altar de Paz. Eu te convido hoje: faça um altar de paz com o Senhor teu Deus. Fale para ele: tá bom, Senhor, o Senhor é comigo, eu vou estar pacificado. Essa é a tua palavra para mim? Entrarei num lugar de paz, entrarei no lugar da shalom, que é a prosperidade, que é a saúde, que é a riqueza, que é a tua bondade, que é a tua graça. Tudo isso está a meu favor, eu vou entrar nessa shalom. Eu vou fazer guerra comigo mesmo para estabelecer a paz com o Senhor. Eu vou olhar para mim mesmo e vou falar: chega de contenda com Deus. Eu vou estabelecer um lugar chamado paz e vou entrar nesse principado. Vou colocar as minhas raízes no Principado da Paz, o qual se chama Jesus Cristo. Ele é o governante e o regente supremo. Então, eu estarei neste lugar. E aí eu vou caminhar a minha vida. E Deus foi tão maravilhoso com Gideão e falou: agora eu vou te falar uma coisa. Existe uma influência na tua vida que faz com que você volte para trás. Eu quero que você vá lá e destrua a sua genética maligna, a sua genealogia maligna. Você vai lá e destrua as maldições, os guardiões de linhagem que seu pai tem lá no quintal da casa dele. Vai lá e destrua isso. Pegue ali o altar que é feito a Baal, a Astarote ali, a Zerá, não é? Esse tipo de demônios, hoje Lilith, que entendemos que é esse tipo de adversário. Vá lá e destrua a religião, destrua a feitiçaria, destrua a idolatria, destrua do altar da sua casa. Na sua família tem isso. E para você caminhar como libertador, que eu quero que você caminhe, vai lá e destrua. Porque esses altares clamarão contra você. No meio da tua jornada espiritual, esses altares falarão: mas você tinha pacto comigo? Teu pai tinha pacto comigo. E você vai falar: não tenho mais, porque o meu Deus me chamou, me comissionou para algo grande e eu não vou descer para te dar satisfação. Eu vou entrar nessa batalha limpo. Vou entrar nessa batalha livre. Os meus pés não estarão ligados ao inframundo, não estarão ligados nas conexões das trevas, não estarão ligados a potestades, a ascensionados, a espíritos cósmicos, nada disso. Eu vou entrar na presença do meu Deus para fazer aquilo que ele me falou, pela potência do nome que é sobre todo nome, e ele está em mim. E foi exatamente o que Gideão fez. Ele se levantou de madrugada, chamou 10 homens, servos dele, e foi lá e executou juízo contra o altar do pai dele. Matou o segundo boi da casa e apresentou ao Senhor em sacrifício. Falou: está terminado. Esse altar, não tem mais voz sobre mim. Não tem mais voz sobre a minha vida. E eu vou fazer o que é necessário. Porque, às vezes, amados, quando vamos e destruímos o altar geracional da nossa casa, da nossa família, o Senhor permite que ele se materialize. E foi exatamente o que aconteceu com Gideão. Veja que no dia seguinte, quando amanheceu o dia, aquele povo chegou e falou assim: quem fez isso com os nossos altares de adoração? Quem fez isso com os nossos deuses? O pai dele, alguém chega e conta: foi Gideão. E aí o povo quer destruir Gideão. E o pai dele fala: não, eles são deuses, eles que se manifestem e se defendam. E o que aconteceu? Imediatamente após isso, a palavra de Deus diz que se levantou, aqui, ó, porém o anjo de Deus lhe disse: não, aqui, destrói o altar de Baal. Aí ele passa a ser chamado Jerubbaal, aqui no versículo 32 do capítulo 6. É maravilhosa, não é, irmã Dulce? Então, aqui, 32. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Então, não foi lançada uma palavra? O pai dele falou que Baal contenda com ele, e o que aconteceu imediatamente? E, em 33, e todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Ou seja, aqueles que estavam roubando a Israel, saqueando Israel: você vai querer libertar o teu povo? Você destruiu o altar dos nossos deuses? Então nós vamos levantar contra você. Materializou. Então, às vezes, aquela manifestação a qual estamos contendendo diante do Senhor e falamos: Senhor, esse altar não rege mais a minha vida, vai se materializar diante dos teus olhos e você vai precisar tomar posição. Veja que a próxima atitude de Gideão é levantar ali a cruz de Cristo. Uma lã molhada, Cristo absorvendo pecados.
uma lã seca e todo orvalho molhado. Cristo me lavou dos meus pecados. É isso que aconteceu ali. A cruz foi levantada, profeticamente falando, o orvalho molhado, o orvalho seco, estava falando de alguém que absorveu todos os nossos pecados e nos absolveu. Falou, agora vocês estão limpos. Vão e façam aquilo que vocês precisam fazer. Então, antes de sairmos para a batalha, precisamos entender, estamos desconectando as estruturas malignas do passado, mas precisamos dessa cruz para nos legitimar, nos mandar adiante. E Gideão pegou isso naquela manifestação. O Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Então entenda, quando você precisar de uma manifestação para saber se Deus é com você, lembre-se que Jesus veio para a cruz. Ele foi moído, ele foi encharcado com o nosso pecado. E aí depois ele falou, agora vocês vão e vivam, eu derramo a minha vida sobre vocês, eu morro para que vocês tenham vida. Então, quando você precisar de um entendimento de que se Deus é com você, olhe para a cruz. Não fique olhando para você, olhe para a cruz. Jesus está falando, eu morro por você, por amor de ti, eu morro por você. Então, estabeleça onde você vai fixar os teus olhos. Gideão, com os olhos naquele sinal que Deus deu para ele, começa a sua caminhada de libertador, começa a sua caminhada de identidade em Deus. Então, hoje o Senhor está falando, eu estou te convidando para algo maior. Eu quero que você se levante. Ah, mas pastora, é confederação de povos. Veja que havia, nos povos de Oriente, havia 4 povos diferentes. Veja que tem a Malequita, tem Midianita. Malequita, povo do vale. Midianita, povo de conflito, povo de confusão. E eu vou enfrentar tudo isso. Não te enviei eu? Não te pasme, não te espante, porque o Senhor será contigo. Onde quer que você andar, então somente medite nessa palavra de dia e de noite. Conhece o comissionamento de Josué? Deus está estabelecendo esse comissionamento para nós agora. Envolva-se comigo e eu te darei identidade e destino. Destino de libertador, destino de governante, destino de rei. Assentado nas regiões celestiais juntamente comigo. Em Cristo você vai ter vitória. Então Deus estabeleceu a cruz para que Gideão pudesse continuar a sua caminhada de libertador. Entenda uma coisa, Deus é responsável pelo nosso chamado. Deus não é um Deus irresponsável. Ele não vai falar para nós, vá para a guerra, e depois não vai dar autoridade para nós na guerra. Ai, pastora, mas veja bem, vou destruir esse altar que estava na minha família. Eu vou destruir isso, Aparecida, fulano, Beltrano, nem pode falar mais esse nome, né? Mas vou destruir o altar de tal, de tal, de tal. Como que eu vou fazer, Senhor? Você vai destruir pelo poder daquele que te chamou. Não é você. Mas há uma investidura sobre a sua vida, há um revestimento do próprio Cristo. Você aceitou o shalom de Deus? A paz de Deus, fez paz com Deus, está no Principado da Paz. Então, quando você se move, quando você anda na batalha, o Senhor, o Principado da Paz, vai junto. Sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Começa nesse lugar. Porque se você está firmado com as suas raízes neste lugar de paz, as sandálias têm que vir. Onde está a minha raiz? A minha raiz está no Principado da Paz. Então, a próxima coisa que vem sobre nós como vida é o Evangelho da Paz. Então, nós vamos fazer guerra, mas estaremos no território da paz. Então, o Senhor chamou Gideão, falou para ele, faça o seu território, o seu lugar onde você finca as raízes na paz. Então, você vai ter paz comigo e guerra contra os teus adversários. Só que você vai estar num lugar de superioridade a eles, porque foi eu que venci. Então, o meu principado estará à sua disposição e eu vou te dar estratégias e ferramentas e a glória virá para mim. Amém? Aí depois nós vemos a porção, foi falando, então aqui, quem vai? Agora Deus começa a selecionar, depois leia em casa, Juízes 6, 7, e leia a história de Gideão, é uma história bonita, infelizmente se perdeu no final, mas vamos focar nisso que o Senhor está falando hoje, envolvimento. Envolvimento para destino, envolvimento para governo. Então, identidade, destino, governo, propósito, filiação, eu não sou órfão mais, eu estou no Principado da Paz, eu sou filha da paz. Aleluia! Em nome de Jesus, eu sou filha da eternidade. Ele está comigo como poderoso, como valente guerreiro, pelo que os meus adversários serão despedaçados por esse poder. Ele está em paz comigo, mas em guerra contra os meus adversários. Precisamos entender isso. A guerra não é nossa, é do Senhor. Quem está fazendo guerra contra Satanás e seus demônios não somos nós, é o Senhor. Nós somos apenas o instrumento. E como instrumentos devemos estar em paz com o nosso Deus. Então, vamos entrar nesse lugar onde o poder de Deus está se manifestando. Não temas, porque Ele é conosco. Amém? Aí depois, quem vai? Aí Deus começa a selecionar. Ele fala assim, ó, os tímidos e medrosos não irão. Quem são os tímidos e medrosos? São aqueles que estão na incredulidade. Aqueles que não creem que Deus é poderoso.
Você pode ter até um erro na sua teologia, mas precisa ser muito firme na sua fé, porque a teologia, Deus vem e arruma. Ele quer mostrar para Gideão, eu sou com você. Você crê que eu sou poderoso? Ah, eu creio, Senhor. Eu vejo o Senhor lutar cada peleja, cada batalha, mas eu acho que o Senhor não é comigo. Ele fala para você, eu vou mostrar para você que eu sou com você. E aqueles que estiverem ao teu redor, que são medrosos e tímidos, porque não creem em mim, aqueles que estão em cima do muro, você vai ter que dispensar. Se pelo menos eles crescem em mim, se pelo menos eles tivessem entendimento de quem eu sou, eu poderia arrumar a teologia deles e ia mostrar, olha, esse espírito de rejeição não vai ficar mais na sua vida. Olha, esse espírito de timidez não vai ficar na sua vida. Mas eles são medrosos o suficiente para não darem crédito à minha voz. Então, vai ter que voltar para casa. Esses o Senhor vai dispensar, os incrédulos. Aquele que não tem coragem de crer naquilo que Deus fez na cruz do Calvário. Amém? Então, em nome de Jesus, entre nesse lugar agora. Comece a entender que Deus começa a selecionar o seu povo. Porque uma vez eu falei, esse Gideão aí, ele era o primeiro medroso, e hoje o Senhor me alinhou e falou, não, filha, ele não era medroso, ele estava com a teologia errada, a teologia da rejeição estava no coração dele, a teologia de que eu não era com ele, então ele não era medroso, ele era valente, porque ele estava procurando estratégia para guardar aquilo que ele possuía de trigo na vida dele, ele estava protegendo o alimento dele. Então, uma pessoa que protege o seu alimento espiritual, essa não vai ser mandada embora para casa. Amém? Em nome de Jesus, sim, ele não sabia, como às vezes você não sabe quem você é em Deus. E Deus está falando, eu quero mudar a tua identidade. É exatamente essa a pregação. Eu preciso mudar a tua identidade, porque você crê em mim, então eu preciso mudar a sua teologia errada. Não é? Aí quem volta ele já explicou, falou, os medrosos voltem para trás, os tímidos em fé voltem para trás. Aí depois, quem mais vai? Ele fala assim, quem vai? Ele fala assim, os distraídos com as necessidades da vida também não vão, na hora de abaixar. Então, 22 mil homens, naquela primeira seletiva, voltaram para trás. Depois, 9.700 homens voltaram para trás. Por quê? Porque estavam ocupados com as suas próprias necessidades. Deus estava mostrando, o homem precisa de água. Mas qual a sua posição para tomar água? Eles vão se debruçar assim, ajoelhados, para beber a água? Ou eles vão se colocar em posição de batalha e vão assim, atentos, tomar a sua água e lamber a água da mão? Ou seja, não estarão, como que eu posso dizer, meu Deus, me dê a palavra, afoitos, isso, essa é a palavra, afoitos para saciar as suas próprias sedes, onde vai haver uma distração tão tremenda a ponto de se abaixarem na água para beber aquela água, mas vigilantes. Mas, pastora, se eu beber, enfiar a cara lá na água, já vai ser mais rápido, eu já vou sorver a água de uma vez e já vai ser mais rápido. Mas Deus não está procurando agilidade agora, Deus está procurando vigilância. Deus está procurando sobriedade. E você não precisa se matar para pegar essa água. Você pode ter vigilância e calmamente, porque uma porção de água na mão, ela vai se espalhar rápido. E se não formos rápidos ali para beber, nós vamos beber muito pouca água. E parece que enfiar o rosto na água já vai ser muito mais rápido. Mas Deus está falando de uma rapidez vigilante. Deus está falando, ainda que seja de pouquinho, aprenda a fazer a guerra em vigilância. Não vá saciar suas necessidades de qualquer maneira. Voltem, 9.700. Aí ficam 300. Aí Jesus fala para ele, esses vão, esses farão parte do meu exército. Aí depois, quem vai na próxima, no número 9? Gideão, os 300 de Deus e todo o exército do céu é que vai. E o pão de cevada, meu Deus. Eu rio, amado, sabe por quê? Porque Deus é muito minucioso. Que nós aprendamos a perceber Deus nas minúcias, porque aí ele fala para Gideão, vamos lá ver aqui, Gideão falando aqui no capítulo 7, como que é? Se ainda temos atacar. Ou seja, a Gideão foi tão fortalecido que agora o medo dele estava direcionado para um lugar, vamos colocar assim, a fraqueza dele, a fragilidade dele estava direcionado para a hora de atacar. Você ainda está com medo de atacar, Gideão? Peraí que eu vou fazer algo a teu favor. E aí ele vem e fala ali, ó, vai lá e desce no arraial que eu vou te mostrar algo. E aí Deus vem e fala
Qual é a sua arma? Sim, um pão de cevada. Boa. Glória a Deus, porque ele sai à nossa frente. E não importa o formato que ele tenha, não importa a fragilidade, o pão de cevada vai destruir a tenda do general de guerra deles. Que estratégia mais estranha! Pode ter certeza, é uma estratégia que vai funcionar. E é maravilhoso ver que aquele homem ali, cheio de fé, aí ele começa a se movimentar. Ele ouve o sonho, já volta, põe o seu povo em ordem de batalha, separa em 3 batalhões diferentes e falem: olhem para mim, veja aqui, o pão de cevada aqui, ó, fortaleça as tuas mãos, eu te dou o sinal, a palavra da própria derrota na boca do adversário. Sabe, amados, nós já vimos Deus colocar a palavra de derrota na boca do nosso adversário. Nós precisamos entender que Deus faz isso para nos ajudar na nossa pouca fé. Às vezes nós vamos receber, como Amã foi avisado por sua esposa quando Mordecai foi exaltado ali e usou o próprio Amã para puxar o cavalo do rei, a boca do próprio adversário anunciou a derrota de Amã. A manifestação da esposa de Amã falou para ele: se você já começou a cair diante do judeu Amã, pode ter certeza, você não vai subsistir. E verdadeiramente não subsistiu a casa de Amã. Então, às vezes, o próprio Deus faz com que saibamos as notícias em relação ao nosso adversário. Olha, está caindo, a casa caiu para eles. Então, vamos ficar firmes tudo quanto necessitarmos para a guerra qual estamos enfrentando. O Senhor vai trazer. Ele vai falar conosco. Não se atemorize o teu coração, porque Deus não é irresponsável. Ele te chamou para uma batalha. Ah, estou batalhando pelo meu lar. Parece que é tão pouca estratégia, pastora. Ah, estou batalhando com o meu esposo. Parece que é tão pouca coisa que eu tenho. Trabalhe com aquilo que Deus te deu. O pão de cevada, ele não é fraco, nem é pequeno, ele é poderoso. Amém? Vamos lá. Eu te dou sinais, palavra de derrota na boca do adversário. Então, o pão de cevada já saiu rodando e já derrubou a tenda do comandante. Então, essa palavra, amados, está em Jeremias 20, mas o Senhor está comigo como poderoso guerreiro. Por isso, olha a palavra que Jeremias fala: tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. E veja o que aconteceu com esse povo aqui. Ele, esse Gideão, adora em gratidão, descansa totalmente agora no Senhor e vai dar comando para o início da peleja. Ele começa agora a regimentar o seu povo de maneira posicional. Levantem-se, peguem o cântaro, peguem a trombeta, peguem a tocha e nós vamos para lá. Olha a palavra que ele fala: estratégia de guerra, 3 acampamentos, trombeta, cântaros vazios com tochas neles. Olhem para mim e façam o que eu fizer. Quem fala isso na palavra? Eu faço o que eu vejo meu pai fazer. E qual é o comando de Jesus para nós agora? Façam o que eu faço. Então, Deus está dando a palavra de Deus, a trombeta de Deus a nosso favor. Ele tem o fogo do Espírito Santo. E ele tem, amados, verdadeiramente aqui, a cântaros vazios, que somos nós. Estaremos à disposição de Deus para quebrar a nossa vida e mostrar a luz dele para o adversário e o som da voz dele através de nós? Então, é isso que precisamos, deixar a luz de Deus se manifestar em nós, e aí sim o adversário vai entrar em confusão, porque não somos nós que vamos pelejar. O pão de cevada saiu à frente de Gideão para mostrar para ele quem é o Deus Todo-Poderoso. Deus estava ratificando para Gideão, não é você, filho, sou eu. Sou eu que vou dar de frente. Eu que morri, eu que ressuscitei, eu que esmaguei a cabeça de Satanás. Então agora vai e executa a obra que você precisa fazer, porque eu já saí à sua frente. A palavra de Deus lá em Deuteronômio 33, a palavra de Deus diz assim, Deus é a nossa, como que ele fala? O Senhor sai diante de ti. Eu estou com 2 palavras aqui, está misturando as duas, uma de Abacuque e essa de Deuteronômio 33. Ele fala assim, ó: o Deus eterno é a tua habitação, e por debaixo de ti estende os teus braços eternos. Ele expulsou o adversário de diante de ti e te disse: destrua-o. Israel, pois, habitará seguro. Então, amados, olha o que Deus diz: o Deus eterno é a tua habitação, ou seja, você está dentro do Senhor. Os braços eternos dele estão por debaixo de ti, ou seja, não tem nada, nenhuma raiz que possa te alcançar agora daquilo que é mundano, daquilo que é carnal, daquilo que é demoníaco.
Então você está guardado, oculto com Cristo em Deus. Então ele falou, eu já desalojei, na cruz do Calvário eu encravei todas as dívidas suas que o adversário poderia vir e trazer contra você e reivindicar a sua vida. Você já destruiu o altar da sua genética maligna, você já destruiu o guardião de linhagem da sua casa, da sua família. Agora você está indo pelejar a minha peleja. Eu estou falando, eu já destruí, eu já enviei o pão de cevada. A palavra de Deus lá em Abacuque, capítulo 3, fala, tu sais para salvar o teu povo, tu sais para salvar o teu ungido, e tu feres a casa, o telhado do chefe da casa da impiedade. Quem é? É o pão de cevada. E quem é o chefe da casa da impiedade? Quem é o telhado dessa casa? É Satanás, com a sua cabeça serpenteando, falando, você vai ter a minha mentalidade, você vai ter a mentalidade dos povos do Oriente, você vai ter a mentalidade do vale, você vai ficar lá nos Amalequitas, na depressão, você vai ter uma mentalidade de conflito, você vai passar a sua vida inteira querendo malhar trigo no lagar, só para você ali, escondidinho. Não, Deus está falando, ei, cântaro vazio, eu vou quebrar você. Eu vou quebrar você. Quando a luz aparecer, aquelas tochas estavam ali, quando a luz aparecer, então eles vão ser colocados em confusão, porque a minha luz não pode ser a sua. Eu sou a glória que está em vasos de barro, para que a excelência da glória seja só minha, e não do vaso. Então Deus vai falar, você morre e eu me manifesto. Então aí o que acontece? Ele vem com toda aquela estratégia. O Senhor fala, então eu saio para destruir o telhado da casa do chefe da impiedade, e eu vou descobrir inteiro os fundamentos dele. Quais são os fundamentos dele? Esses que eu falei, Malequitas, povos do Oriente, e o outro povo lá, Midianita. Cada um com a sua característica, eu coloquei aí no resumo. Depois você vê. E está tudo colocadinho aí, para que você saiba quem são esses povos. Existem 4 povos, cada um com seu Deus. Veja que os amalequitas eram os representantes diretos de Baal e Astarote. Eles eram esses que carregavam essa insígnia e essa bandeira. Então, eles se materializaram sim diante de Gideão. Aquele povo, e ele chamou mais gente ainda para vir. Eram os povos que traziam a dominação naquela época para aquele povo. Mas Deus falou, eu vou tirar você do vale da depressão, eu vou tirar você do suicídio, eu vou tirar dos lugares de morte, que o adversário, esses amalequitas, te impuseram. Eu vou tirar você do meio da confusão, do conflito. Esses midianitas que servem a Baal Peor, um dos deuses que eles serviam, eu vou tirar você deste lugar. Eu vou tirar você do poder daqueles 4 deuses, cada uma dessas nações. Aí seguem, aqui nós colocamos que é a Pérsia, a Mesopotâmia, a Fenícia e o Egito. Cada uma dessas nações, um povo politeísta, cheio de deuses. E eles estavam ali confederados contra Gideão e falando, nós, como várias nações unidas, estaremos derrubando você. Deste lugar, você não foi mexer com o nosso altar, aqui estamos. Vamos te comer, porque nós somos como gafanhotos. E gafanhotos têm essa propriedade, comer tudo. Mas Deus está falando, não, eu vou levantar uma tocha, eu vou levantar um som. Porque com certeza, amados, um exército quando sai para a batalha, ele faz um som de guerra, um alarido de guerra, e aí ele tenta, de alguma maneira, ou pela violência, que é Áries, ou pela sedução, que é a Jezabel, Lilith, que é aquela outra, Afrodite, saem com a sedução, mansas, vão entrando ali com aquela sedução maligna para nos encantar a mente, mas é um tipo de guerra. E Deus estava falando para aquele povo, olha, eu tenho uma estratégia. Se vocês se deixarem quebrar, para que a minha luz vaze de vocês, para que a minha luz ilumine verdadeiramente e façam o som da minha palavra, o adversário vai entrar. Eles vão entrar em conflito. Aquele que abriu a cova cairá nela. Então, ali, nós vemos as estratégias. E aí, Gideão fala, falem assim, olhem para mim e depois vocês vão falar assim, pelo Senhor e por Gideão. Aqui eu vejo a paternidade de Deus e vejo a paternidade de um comandante de guerra. Amém? Você tem líderes espirituais sérios diante de ti, lute pela vida deles. Não fique endeusando, não fique, como que a gente fala, trazendo aquela coisa, se meu líder não falar, não faça isso. Ele é só uma pessoa que Deus levantou para te ajudar a colocar as coisas no lugar. É um representante de Deus. É como o pastor Alexandre fala, não é? Moisés, quando estava ali no meio daquele povo, eles estavam, idolatrando. Quando Moisés estava no meio daquele povo, o que aconteceu? Começou a descer o maná. Não havia ninguém que explicasse para eles. E eles ficaram, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí Moisés chegou e explicou, é o alimento que desce do céu. É para isso que é o líder.
é para ajudar, às vezes, nós não a entendermos realidades espirituais que ainda são um pouco menos acessíveis para nós. Então, não idolatre, não exalte, mas lute. Se você está junto com uma pessoa que vale a pena, então lute por ela, guarde-a, ore. Não pense assim, é pastor, né? Está voando, né? Está tudo perfeito. Não, amados, estamos em combate, estamos em guerra. Às vezes tem guerra que nós entramos, que ficamos até com o corpo moído, como uma irmã procurando ontem, falando a respeito da sua vida, falou, irmã, entrei numa batalha, não sei nem onde está vindo tanta guerra, e está tão difícil, e eu acordei com o corpo todo assim, moído. Por quê? Porque as batalhas espirituais são muitas, e às vezes nos entristecemos, às vezes nos decepcionamos. Então, nós somos humanas, então não olhe para nós como deuses, não faça isso, porque você vai estar atrapalhando o Senhor e a você mesmo. Porque depois o Senhor vai ter que mostrar para você que o ídolo nada é. Não é? Que ele fala na palavra, o ídolo nada é. E aí ele vai ter que, de alguma maneira, trazer uma mácula sobre a nossa vida. E aí não precisamos estar em mácula por conta de um sentimento que está no teu coração. Porque aí, às vezes, fazemos alguma coisa sem nem perceber, porque Deus precisa destruir aquela imagem que você levantou. Naquele pastor, eu confio 100%. Não faça isso. Aquele ali não vai falhar comigo. Não faça isso. Tenha uma confiança moderada e discerna. Não seja desconfiado, mas aprenda a discernir pelo Espírito. A desconfiança da carne, o discernimento é do Espírito. Então, discerna já, pela palavra de Deus, qual é a atitude do teu coração. É uma confiança moderada. Olha, eu confio, são sérios. Eu creio, são sérios sim, mas a palavra final quem dá é Deus, nunca é o homem. Então, tenha cuidado. Amém? Então, vamos lá. Aí ele fala, pelo Senhor, gritem, pelo Senhor e por Gideão. Ele sabia quem ele era agora, você entende? Eu sou o general do exército. Sou eu que exerço uma função de liderança aqui, então vocês podem gritar, porque eu tenho a minha identidade bem definida, eu estou debaixo de um propósito, eu estou debaixo de um destino. Então, gritem pelo Senhor, que me levantou agora. E nós vamos fazer coisas grandes e firmes. Agora, diante do Senhor, vamos desbaratar o exército que tem vindo contra nós e roubado a nossa semeadura, a nossa riqueza, porque os midianitas também têm essa marca. Eles são roubadores de sementes, amados. Eles são roubadores de colheita. Então, o Senhor, ele quer te levantar para que nessa hora, onde o adversário vem para roubar as nossas sementes, aqui está escrito, mediadores são os roubadores de sementes. Quando a nossa colheita já está boa e já estamos separando para a próxima colheita, não, para a próxima plantação, próxima semeadura, aí eles vêm para roubar o que é nosso. Ele vem roubar a potência, a prosperidade, a riqueza da próxima colheita. Ou seja, eles são os interruptores de riqueza, de gerações futuras. Então, em nome de Jesus, nós precisamos interromper essa obra. Então, Deus está chamando você, Gideão, do Senhor. Deus está te chamando e me chamando. Aí, ele vai lá e fala, fiquem no seu lugar. Aí ele vai lá pelo Senhor e por Gideão. Quem é Gideão? Isso mesmo, vamos para cima. Quem é Gideão? É o talhador, quer dizer isso. Talhador, cortador, separador, dividiredores. Então, ele vai dividir alma e espírito. Ele vai dividir, ele vai cortar as alianças com as trevas. Ele vai trazer uma separação, luz e trevas. Ele vai falar para você, isso é profano, isso não é, isso é puro, isso não é. Ele vai trabalhar nas nossas vidas. E aí é o Cristo vivo, é uma manifestação do Cristo vivo, se levantando e falando, parte para eles, e parte para cima deles, como a irmã Beth falou, não é? Fiquem no seu lugar, toquem e quebrem os cântaros e mantenham as tocas acesas e erguidas. Todos ao mesmo tempo, uma só voz, um só som, uma só atitude, um só olhar. Gideão, olhando para Cristo. Observe que quando Elias foi subir, ele falou o que para Eliseu? Eliseu falou para ele, meu pai, me dê aí a porção dobrada do teu espírito. O que Elias falou para Eliseu? Se você me vir subir. Onde os olhos de Eliseu tinham que estar? Naquela manifestação sobrenatural das carruagens de fogo, no redemoinho, que poderia muito bem chamar a atenção dele, que era muita glória, não é? Imagine uma glória dessa. Elias subindo numa carruagem de fogo, no redemoinho, aquela coisa maravilhosa, gloriosa que deve ter sido a ascensão de Elias ao céu. Agora veja que Deus deu uma ordem muito pontual para Eliseu. Olhe para Elias. E é o que Gideão está falando. Olhe para mim.
E é o que Cristo fala: olhe para mim, pare de olhar para a sobrenaturalidade, para aquilo que está ao redor, não disperse. Olhe só para mim. Então, mas eu olho muito para mim. Para de olhar para você também. Porque você e eu, normalmente, estamos com a nossa mente muito, muito, muito longe daquilo que Deus pensa de nós. Ou nos exaltamos muito, ou nos rejeitamos muito. Então, Deus fala: para de olhar para você, que você não vai adiantar muita coisa, não. Olha para mim e eu vou fazer todas as coisas. E Eliseu firmemente ficou assim, ó, olhando para Elias, e a capa desceu. A porção dobrada veio. Ele não se iludiu com o poder da carruagem. Ele não se iludiu com o redemoinho. Ele não se iludiu com as manifestações do Cristo vivo. Não se iluda com nenhuma manifestação que estiver ao teu redor. Mas sabe, eu estou produzindo isso, estou produzindo aquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Tenha um coração grato e exalte ao Senhor. E só fique com os olhos em Cristo. E o Cristo crucificado, como Paulo falou. Amém? Aí depois, o que Deus faz? Então, um só olhar, Cristo, Ele é o foco, Ele é o centro da minha vida. E o que acontece? A confusão é estabelecida, o conflito é colocado para funcionar, só que no arraial das trevas, aleluia, aqueles que abriram a cova caíram nela. Então, é o que Deus está falando hoje. Eu vou colocar a confusão na confederação de tronos ali, que se arregimentaram contra vocês. Sou eu que vou colocar. Fique firme. Aprendam a formar um exército de um homem só. Aprendam a formar esse tipo de exército que eu me manifesto. É nesse tipo de exército. Aquele lá de Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como um óleo que desce e vai lá até no final da orla dos vestidos. Dali o Senhor determina a bênção. Um só homem, um só sacerdócio, uma só autoridade, uma só barba. Não está dividida a cabeça. Porque acontece muito de haver uma divisão nos lugares? Porque tem muita cabeça sacerdotal, muita cabeça profética, muita cabeça apostólica, muita usurpação, muito roubo. Então, aí não vai funcionar, porque Deus não vai derramar o seu óleo no meio de um povo dividido. Mas se temos uma só voz, um só comando, um só olhar, um só sacerdote, uma só manifestação daquilo que é a voz de Deus para um povo, aí nós poderemos ter a bênção do Senhor. Aí o Senhor determina a sua bênção. Amém? Aí depois, aí podemos chamar mais guerreiros. Olha que coisa tremenda. Sim, tirando o foco de Jesus. É verdade, irmã. Aí depois, o que acontece? Depois que Gideão fez o trabalho com 300 homens e a glória foi para Deus, aí ele chamou mais tribos para ajudar. Aí ele foi e chamou Naphtali, deixa eu ver se é. Ele chamou ali, convocados, pois todos os homens de Efraim, mas saíram através dele Naphtali, Asser, Manassés. Aí eles convocaram o povo de Deus. E depois Gideão teve que fazer umas diplomacias aí, mas já é lá no capítulo 8. Mas aí, amados, nós vemos que nós vamos trabalhar dentro da estratégia que Deus nos dá. Às vezes queremos um montão de gente, Deus vai falar, são só 300. Eles serão suficientes, sabe por quê? Porque a glória será minha. A glória será do meu nome, a glória será do Senhor, o teu Deus, não será do bando, do grande exército, aliás, bando eu não gosto, do grande exército que você liderou. A glória vai ser minha, porque eu não quero que vocês pequem contra mim. Amém? Aí depois, as cabeças dos governantes foram decepadas, olha ali, e prenderam, 25, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb, mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, da além do Jordão. O chefe disso aqui tudo deveria ser verdadeiramente os midianitas, os interruptores de semente, os roubadores de semente, aqueles que comem, os abortivos que acontecem na nossa vida. E o Senhor falou, eu vou exterminar a mentalidade deles. É disso que Deus está falando hoje. A tua mentalidade precisa sair dos lugares abortivos, do autoaborto, da autossabotagem. Precisa sair do lugar da rejeição, do lugar de falar, o Senhor não está comigo. Você me conhece pelos feitos que eu faço a favor dos outros, mas eu quero que você conheça os feitos que eu vou fazer através de você, porque você tem identidade, você tem pai, você foi chamado para andar no Principado da Paz. Envolva-se comigo e eu vou mostrar para você. Você é alguém precioso no meu reino. Eu preciso de você junto do meu exército. Não dependo de você, mas eu preciso de você, arregimentado para a guerra, porque tem um exército para andar atrás de você. Amém? Ai, pastora, mas só sou eu e minha casa eu sou. Mas eu, minha mãe, uma vozinha. É um exército.
é um exército. Tenha cuidado. Tenha cuidado de não menosprezar a tua chamada e achar você muito pequeno para a tua chamada, ou você é muito grande para a sua chamada. É você mesmo, Ritinha. É você mesmo, o exército do Senhor. Aleluia. Ele vai. É você mesmo, filha. Aleluia. Graças a Deus. Então, entenda que a tua casa está esperando pela sua manifestação. Tome o escudo de guerra, tome aí a cruz de Cristo vivo, do Cristo vivo, faça o seu altar de paz. Então, o Senhor está me chamando para ajudar, eu vou trazer palavras onde haverá libertação. Eu vou trazer posicionamentos. Ei, olhem para mim. Eu estou revestido de Cristo. Paulo teve essa ousadia, João e Pedro tiveram essa ousadia. Não sei se eu já falei aqui, mas é uma palavra que está muito forte no meu coração nesses dias. João e Pedro, ao se encontrarem com aquele homem aleijado, à porta do templo de Formosa, ali na Porta Formosa, quando foram entrar ali, havia um aleijado que todos os dias alguém levava o aleijadinho ali e punha ali naquele lugar. Mas passou diante deles uma oportunidade tremenda, um homem ali estava aleijado, né, como eu já falei, pedindo esmola. Me dá uma prata, me dá um ouro, e ali coisas passageiras. Aí Pedro e João disseram, olha, nós não temos isso para te dar, mas o que temos, nós damos para você. Em nome de Jesus, põe-se em pé. E aí, ajudando ele a se levantar, a palavra de Deus diz que os artelhos dele e o tornozelo dele se fortaleceram. Então, é exatamente isso que Deus está falando. Você pode caminhar como graça e você pode caminhar como fundamento, como verdade. João, Jonas, pomba, graça. Você pode caminhar como pedra, fundamento, verdade. João e Pedro. A palavra de Deus lá em João capítulo 1 fala isso. E ele andou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, quando eles se movimentaram diante daquele aleijadinho, era o próprio Cristo se manifestando. Então, você pode falar para Deus, eu me candidato a andar cheio de graça e verdade, como o Senhor andou, cheio de fundamento e cheio de graça, para que o Senhor se estabeleça na vida daqueles que estão aleijados à porta do templo. O templo é formoso, a porta dali, a porta da Formosa. Eu quero entrar nesse lugar, mas não consigo. Todos os dias alguém tem que me trazer. Então o Senhor está falando, eu vou tirar os teus apoiadores para os teus aleijões. Porque não é interessante que haviam apoiadores que levaram o aleijado, aquele homem paralítico, até a presença de Jesus, abrindo um telhado, não é? Mas aqueles lá simplesmente levaram à porta do templo. Talvez a época fosse outra, mas seja o contexto que for, Jesus ainda vai passar e nós poderemos entrar no templo por esta porta chamada Formosa e nós saltaremos e glorificaremos o Senhor, porque voltamos a andar e saímos dos nossos lugares de paralisia. Então, são coisas sobrenaturais que Deus quer fazer conosco. E ele está falando a respeito da identidade desse homem, Gideão. Glórias para Deus. A paz é estabelecida por um tempo naquele povo que depois volta a pecar, não é? Mas Gideão agora sabe quem é. O que Deus falou para ele? Vai na sua força, valente. Vai nessa sua força, poderoso guerreiro, não é assim? E como terminou ali no capítulo 7, a história de Gideão? Gideão sabe quem é agora? Um poderoso valente do Senhor. Como o pai havia dito lá no começo, dê crédito àquilo que o Senhor diz a teu respeito. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tenha cuidado de não desmentir ao Senhor, chamando-o de mentiroso. Amém? Tenha cuidado com isso. Eu preciso ter cuidado com isso, porque a minha incredulidade pode fazer o meu Deus de mentiroso. Então, Gideão começou a crer que ele tinha algum valor a partir do momento que Deus falou para ele: você é um homem valente. Bom, já que eu sou um homem valente, prova que o Senhor é comigo. E Deus provou. Deus não se importou de entrar nas fragilidades de Gideão para mostrar quem ele era. Deus não vai se importar de entrar nas tuas fragilidades, nas minhas fragilidades, para mostrar quem somos. Deixe Deus fazer isso. Deixe Deus te convencer que você é livre, que é poderoso guerreiro no Senhor, e assim toda a glória será para Ele. Amém? Em nome de Jesus, essa é a palavra de Deus para hoje, que você se alegre no amor do Senhor teu Deus, no comissionamento dEle para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? E vamos orar pela vida da nossa irmã Raquel, da Sara, do irmão Ângelo, que tiveram alguns problemas ali em casa, não é? De vazamento, Sarinha com dengue. Vamos orar. E se tiver mais algum pedido de oração, coloque aí, em nome de Jesus. Por mim também.
A irmã Felizarda, para mim também. Então, em nome de Jesus, se tiver mais alguém, pode colocar aí seu nome. Para mim, missionária Márcia, né? Diaconisa Márcia. Minha saúde, irmã Bete Brasil. Em nome de Jesus, vamos declarar. Boca inflamada, Maria disse, certo? Vamos orar. Mais alguém? Sim, coloquei aí. Nós começamos com a irmã, amém? Glória a Deus. Minha saúde, irmã Dulce, em nome de Jesus. Dor na lombar desde ontem, amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, no teu nome nós estamos aqui. No teu nome, a dengue, ó Pai querido, nos espíritos malignos que vêm para sugar a nossa vida, Pai, ela pode ser repreendida, Senhor, e tu trabalhares com o teu sangue na vida da Sara, Pai. Tu podes trabalhar na boca inflamada da tua filha, Senhor, trazendo, ó Rei da Glória, vida a todos os tecidos, ó Rei da Glória, da boca da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, tu podes, pelo teu sangue, Senhor, trabalhar na saúde da tua filhinha, nossa irmã Dulce, da Bete Brasil, papai, na vida da Feli com dores na lombar, Pai. Em nome de Jesus, pelo teu sangue, tu podes todas as coisas, Pai. Em cada uma das nossas irmãs que colocaram aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós queremos colocar diante de ti cada uma dessas vidas, Pai. A irmã Diaconisa Márcia, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos colocar cada um dos teus filhos diante de ti. Tu és o nosso Deus e tu não precisas provar nada para nós, mas tu és um Deus paciente, Senhor. Nós vimos como tu tiveste paciência com Gideão para desmontar a estrutura religiosa dentro do coração dele, papai. Então, em nome de Jesus, agora nos visita e sara-nos nas nossas estruturas religiosas e sara-nos de cada uma das situações que as tuas filhas colocaram aqui, Senhor, nas suas casas, nas suas famílias, nos encanamentos que foram rachados, em todas as coisas, ó Pai querido, onde há dificuldade. Em nome de Jesus, que a fé que está no nosso coração se manifeste a nosso favor, papai, e o adversário saiba, entenda, compreenda que ele é derrotado. Em nome de Jesus, no teu nome é todo o poder, que precisamos. Estende o teu nome sobre nós, sobre a nossa ministração do dia de hoje e faça com que cresça quem tu és em nós. Tu nos dará identidade e destino. Tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Graças a Deus, em nome de Jesus, muito obrigada. Deus abençoe. Amanhã nós faremos o nosso encontro à tarde. O pastor Alexandre estará conosco, amém? Amanhã, às 3 da tarde, nós teremos o encontro aqui do Oséias. Aí podemos descansar, dormimos até um pouquinho mais tarde, e aí todo mundo entra aí às 3 horas, conforme for aí a programação de vocês, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigada. Shalom, shalom. Amém, minha Felizarda. Deus abençoe, a irmã vê depois.